Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma série que ainda está na primeira temporada, mas a gente já vai falar dela, que se chama Tudo Pede Salvação. Ficou aí em alta há alguns dias na plataforma do Netflix e é uma série que traz aí pra gente uma série de coisinhas que a gente pode refletir e a gente vai fazer essa análise espiritual para vocês. Antes da gente fazer essa análise espiritual e do Daniel passar os nossos, a nossa ficha técnica, né? Deixa aí o seu like, segue a gente, para que a gente consiga falar um pouquinho mais de filme com você. Damião, conta aí pra gente qual é a ficha técnica aí desse filme. É isso, deixe seu like, curta aqui o canal da Tatiana Benites nessa sessão Pipoca Espiritual. Tudo pede salvação. Data de lançamento 14 de outubro de 2022. O diretor é Francesco Bruni, é um drama, é uma série italiana em uma temporada. A série tem 7 episódios e cada um deles corresponde a um dia da semana. Então a série começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto. São 59 minutos de duração cada episódio. Detalhe, é uma história real, inspirada no livro autobiográfico de Daniele Beccarelli. É uma lição de vida, um aprendizado, amizades que às vezes aparecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Um relato sincero, um relato comovente, e o autor passa pela experiência, isso conta, foi em 1994, mas a trama se passa nos dias de hoje, né? Após uma noite de balada, o jovem acorda amarrado na cama de um hospital psiquiátrico em Roma. O que ele fez? Ele exagerou na cocaína, agrediu o pai, e a família decidiu que uma semana internado seria a melhor maneira de o rapaz repensar a sua atitude, né? E ali, no contato com médicos, enfermeiros e, sobretudo, com os pacientes de seu quarto, ele vai passar por um período de superação. Lógico ali, que bom, né? Tem um pouquinho de humor, mas no geral é um drama e vale um destaque muito ao ator, né? O Federico César, que, olha, tem uma atuação muito, ele convence realmente, como se a gente estivesse ali vivendo isso e pedindo pela salvação, né, Tati? Olha, é muito legal, é muito interessante. Quando eu comecei a ver essa série, eu falei, não sei se vai ser muito boa, tal, e depois veio toda essa questão de reflexiva aí. Também eu fiz um resumo, já dei uns spoilerzinhos aí para vocês. Já vou falar que rola spoiler aí nesse resumo. Mas, que é bem interessante. Mas antes da gente falar mais sobre essa série, eu vou rodar aqui a nossa vinheta. Gente, é isso. É uma pessoa que acorda depois da balada num hospital que ele descobre que é um hospital psiquiátrico. Aí você fala, meu Deus, e agora? Imagina aí que deu um apagão e de repente você acordou no hospital psiquiátrico. O que foi que aconteceu? Ele não lembrava o que tinha ocorrido, o porquê que ele estava naquele lugar, ele não sabia, ele não conseguia entender o que estava ali. Né? E as pessoas pensavam que ele sabia, e que, tipo, estou fazendo esse papel de tonto, tipo, de falar que não está lembrando, para com isso, né? Até alguns médicos que trataram ele meio assim, do tipo, meu filho, sou médico, vai, fala a verdade, você sabe o que você fez, né? E, claro, isso só foi voltar na memória dele aos poucos, depois de alguns dias, né? É bem legal, porque o Daniel falou, né, que cada episódio é um dia da semana, então conta uma semana do que ele viveu ali naqueles dias, né? E é mais interessante ainda a série quando a gente sabe que é uma história real. E essa série, a primeira coisa que me veio na cabeça de reflexão, assim, foi como a gente precisa um do outro para sobreviver, né? Como é interessante isso, gente.
Deus fez as coisas tão bem pensadinhas, né? E a gente complica tantas coisas, né? É tudo fácil, na verdade, né? Não sei, a gente complica de uma forma que não dá para entender, né? A gente precisa muito um do outro para sobreviver e por isso a gente vem num planeta de convívio social. Primeiro convive com a nossa família, com os nossos familiares, com as pessoas que estão ali próximas da gente, mas a gente aprende tanto também um com o outro, a gente aprende tanto com a história do outro, a gente aprende tanto com o que o outro pensa, com a opinião, com como ele também sobreviveu a algumas coisas, com a bagagem que o outro tem cultural, com a bagagem de vida que ele tem, né? Tantas vezes a gente vê desrespeito pela cultura do outro, desrespeito pela opinião do outro, né? A gente precisava aprender a conviver melhor com as pessoas, a ter mais respeito pela opinião do próximo. Você não concorda? Tudo bem, é a tua opinião. Tudo bem você não concordar. Mas a gente não precisa brigar por isso, a gente não precisa discutir, a gente não precisa chegar às vias de fato. Às vezes as pessoas se matam por causa de uma opinião diferente, não é? Então, a gente precisa primeiro aprender a ser gentil, primeiro a gente precisa aprender a respeitar o próximo. E nesse filme, mostra, nesse filme não, como respeitar o espaço do outro, mostra esse processo de como conviver com o diferente, conviver com o diferente dele, né? E ele vai aprender com essas formas diferentes que estão ao seu redor. Imagina você parar num manicômio, né? Num hospital psiquiátrico e ter que aprender a conviver com essas pessoas que são tão diferentes da gente, né, Damião? Olha, é muito bacana. Tudo pede salvação, nos leva à história, né, de um pedido de socorro das novas gerações, né, repletas de esperança. Né? Mas eu queria fazer aqui uma referência a dois outros filmes. Eu vou lembrar de Estranho no Ninho, um filme de 1975, tem Jack Nixon, o diretor é Milos Forman, foi adaptado de um romance e é ambientado também numa clínica psiquiátrica. O filme conta a história de um prisioneiro que simula estar insano e vai para a instituição para doentes menstruais e mostra o panorama social a partir do isolamento de um hospital psiquiátrico. Um outro filme brasileiro, Bicho de Sete Cabeças, de 2000, tem 22 anos, é a história também baseada em fatos reais, que são descritos no livro Canto dos Malditos, do escritor brasileiro Altragésilo Carraro Bueno, dirigido por Laís Brodex. O filme conta a história de Neto. Neto é Rodrigo Santoro, é Neto, um jovem que é internado no hospital psiquiátrico após seu pai descobrir o quê? Um cigarro de maconha em seu casaco. E lá Neto é submetido a situações abusivas. O filme, olha só, hein? O filme Bicho de Sete Cabeças foi um impulso para uma considerável mudança no tratamento psiquiátrico dos manicômios do Brasil. Hoje, muitos tratamentos são feitos sem a necessidade da internação e a privação do convívio familiar. Né? E a série Tudo Pede Salvação apresenta a importância da gentileza e do cuidado nas relações. Agora, Tati, ficar uma semana internado em hospital psiquiátrico é sinal de loucura, Tati? Ué, quem fica internado lá não é louco? Nem sempre, né? A gente viu ali que muitas vezes a gente tem. Primeiro que a gente tem a loucura, né, como um estereótipo, né? Aquela pessoa louca que saiu da realidade, que vai fazer coisas estranhas, né? A gente tem uma diferença ali também de como que as pessoas são tratadas. A gente acha que as pessoas vão ser sempre amarradas, tá sempre ali com aquela camisa de força. Então a gente tem muitos estereótipos que a gente precisa
tirar da nossa cabeça, né? Nesse caso, ele foi internado num hospital psiquiátrico, que é um hospital psiquiátrico misto ali, onde pessoas com diversas causas diferentes, psiquiátricas, estavam no mesmo local. Hoje a gente tem alguns hospitais que são específicos para cada tipo de caso também, né? Naquele caso, eram muitos casos distintos no mesmo quarto, inclusive. E ele é obrigado a conviver com isso. No caso dele, era droga, que tirou ele do eixo, fez com que ele fizesse coisas que ele nem mesmo lembrava o que era, né? Ele saiu da realidade dele e a causa foi: vamos interná-lo. Né? Então, algumas pessoas a família tomou essa atitude de interná-lo num local até que ele melhorasse. Né? Existe a loucura também como fuga da realidade, né? É um outro estado psiquiátrico, né, em que a pessoa sai totalmente do contexto dela, né? Kardec fala sobre a loucura, conta alguns casos no Céu e Inferno, né, nas revistas psicológicas, né, nas revistas espíritas. Então, ele fala sobre alguns casos da loucura, né, e a loucura antes, né, todos os casos mentais que hoje a gente tem ali, né, algumas explicações, antes eram consideradas loucos, essas pessoas eram consideradas loucas, né? Então, a gente tem no filme, na série, a gente tem a questão da loucura como fuga da realidade. Pessoas que não querem lembrar o que aconteceu na sua vida, pessoas que fazem com que se tornem uma outra pessoa, para que as pessoas não saibam o que ela fez, não saibam o que ela era. No filme, inclusive, traz outras questões que são de pessoas homossexuais, em que a família não aceita essa condição e as interna por causa disso. Claro, existe ali outras coisas que estão envolvidas neste caso, né? Também existe uma fuga de realidade dessa pessoa, mas o principal fator ali é a não aceitação do pai dessa situação. Então, é uma série que faz a gente dar uma refletida sobre a questão da loucura, mas sobre a questão das causas também dessas internações, né, Damião? Sim, porque é separar e pensar, né? E aí, de novo, né? É aquilo que a Tati já comentou aqui nessa sessão de Pipoca Espiritual, e a gente relembra. Meu, e tudo bem. Se você precisa passar por uma clínica, passar por uma consulta, passar por alguns. E tudo bem. Faz parte. A gente tem que. É aquilo que a Tati comentou, a gente repete para você. Precisamos, dependemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Se você precisa de uma ajuda aí, tudo bem. Tudo bem, a gente tem que começar a pensar dessa forma, pensar positivo. Aquele momento é necessário e a vida segue, né? E aí, falando sobre drogas e vícios, que a Tati estava dizendo, do ponto de vista espírita, olha, a gente não pode nunca esquecer que não estamos dizendo que pode existir uma predisposição para o vício, caso o indivíduo, em vidas passadas, tenha caído e, ao renascer, o indivíduo pretenda resistir. Ele veio com a proposta de resistir. Então, por isso é muito importante quando a gente pare, sabe, como é importante, né? Mesmo dentro de casa, já dentro de casa, a gente explicar e orientar, sabe, aquela coisa para o dizer não para a vida, para algumas coisas, esse grande desafio que tem na existência. E a Tati também falou da fuga da realidade, situação em que o espírito reencarnado às vezes não suporta, né? Às vezes, gente, não suporta as provas que escolheu e prefere se refugiar nas lembranças de vidas passadas, mais agradáveis ao cultivo de suas ilusões. Por exemplo, aí a gente olha como é bacana quando você vê uma série dessas. Você tem para o estudo Bezerra de Menezes, olha o livro de Bezerra de Menezes, A Loucura sob um Novo Prisma. E tem Manuel Filomeno de Miranda, né, desenvolvendo as ideias de Bezerra de Menezes em Loucura
e obsessão. Olha quantas reflexões, né? E o problema dos outros, né? A afinidade, gente, consiste na semelhança e identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos e propósitos e pontos de vista. Nesse sentido, Emmanuel, todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, Jesus se assemelha. Repetindo para você, todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelha, Tati. É muito interessante, né? Bom, gente, Jesus está sempre muito perto de nós, né? E a gente sempre coloca ele muito longe, né? Eu aprendi isso com a Celina Sobral. Ela uma vez falou isso para mim. A gente sempre coloca Jesus como, nossa, como ele está longe, mas ele está perto. Ele está com a gente, né? Então a gente se assemelha a ele também. E as nossas causas também, né? A gente, dependendo das situações que a gente passa a ver essa mesma situação por um outro ângulo. Então, quando a gente vê os problemas dos outros, a gente começa a pensar, poxa, olha o tamanho desse problema. Se fosse comigo, como é que eu faria? Né? E muitas vezes a gente fala, eu não faria isso se fosse ele. Será que se a gente não estivesse naquela pele daquela pessoa, a gente também não faria o mesmo? É tão fácil a gente julgar o próximo, né? É tão fácil a gente falar do outro, mas e quando é a gente que está no meio do furacão? Quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue ver ao redor. Quando a gente está fora, a gente consegue ver o furacão ali na frente, a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Então, depende, né? A gente consegue ver por outro ângulo quando a gente consegue estar fora da situação. Então, como o Daniel falou, quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa ir lá e pedir essa ajuda. A gente precisa ir lá, não tem mal nenhum, não, a gente ir num psiquiatra. Né? A gente precisa ir, porque às vezes a gente precisa de remédio, sim, para se tratar. A gente precisa ficar bem. E às vezes vai ser por meio do remédio. Como o Chico Xavier falava, uma vez perguntaram para ele, por que você então não procura o Arigó para fazer as coisas? Ele falou, mas Deus deu para a gente também os médicos. E às vezes a gente precisa passar pelos médicos, a gente precisa fazer tratamento com os médicos. Né? Não que um ou outro seja o melhor ou o correto, mas não porque que ele não pudesse passar por Arigó, né? Mas que naquele momento ele precisaria passar por um tratamento médico com remédios. Então a gente precisa também aprender com tudo isso, não é? E a gente, quando a gente assiste essa série, a gente vê que a gente sempre pode ajudar o outro. Por mais que a gente esteja numa situação ruim, por mais que a gente precise de ajuda, a gente também pode auxiliar o próximo, independente da nossa condição. A gente também pode aceitar ajuda e a gente também pode auxiliar o próximo. A gente sempre acha que a gente está bem, que a gente sabe se lidar com esses tipos de situações, que a gente vai saber sair da situação X quando a gente entrar, mas nem sempre isso é verdade. Quando a gente está dentro do problema, nem sempre isso é verdade. E nessa série mostra um pouco disso, né? Aquele jovem que acha que sabe tudo, que está ali e tudo mais, de repente ele vê realidades totalmente diferentes. Que no começo ele fala, o que esse louco está fazendo aqui? E o que esse louco vai me ajudar? Nada. Né? E ele começa a aprender com cada pessoa que está ali. Né? Ele começa a aprender com cada história que está ali. E é o que a gente aprende, o que a gente deveria aprender na nossa vida, com cada pessoa que passa pelo nosso caminho, com cada pessoa que cruza o nosso caminho, que conta alguma coisa pra gente. Por que a gente não valoriza esse tipo de coisa, muitas vezes? Por que a gente às vezes não escuta a história do próximo?
Às vezes a gente está sem tempo, eu não quero ouvir, eu não quero fazer, né? É aquela coisa de você não tem tempo para nada, mas o outro tem para te ouvir. O outro tem para quando você tem aquele seu problema que você quer compartilhar com todo mundo. Então, os outros precisam estar à sua disposição, mas você não tem tempo para o outro. O tempo que a gente tem é igual. A gente tem 24 horas cada dia. E a gente pode compartilhar isso com o próximo, né, Damião? Seu microfone está desligado. Cadê? Ah, liguei o microfone, pronto. E sempre, sempre, Tati, é sempre importante a gente parar para perceber e seguir, né? E a hora que a gente fala em ajudar o outro, né? A gente cai naquilo, né? A importância de fazer o bem. Aí a gente vai lembrar de quê? De Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Nossa, é lindo demais a frase de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Com outras palavras, refletiu que Madre Teresa de Calcutá. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Repito para você o que Madre Teresa de Calcutá. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. E Jesus, hein? Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que esses pensamentos têm em comum? A importância de fazer o bem. Eu acho, e aí a gente para, né, para perceber aquilo que a Tati faz muito aqui no canal, em todo o canal, em toda a programação, e é uma linha que a Tati defende, e eu acho isso lindo demais, eu compartilho disso também, é de fazer o bem sem importar a quem, é de fazer, é de colocar em prática o bem, sabe? Aí eu vou lembrar até, quando a Tati estava falando também, de uma frase de Jesus, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ensino. E aí a gente cai do quê? Vós sois meus amigos, você é amigo de Jesus, se fizerdes o que ele vos ensina. Ou seja, é aquilo que a gente fala sempre, e a gente acredita muito, né, Tati? E quando a gente vê o tudo pede salvação, é de a gente colocar em prática e exercitar a todo instante, Tati. E essa coisa do ser gentil, né, com as pessoas, eu acho tão legal quando a gente consegue ter a visão do todo, né? Porque você vai ser gentil com quem é gentil com você. Você vai ser gentil com seu amigo, com aquele que está colaborando contigo e tudo mais. E daí vem aquela pessoa que está ali para trabalhar, para te atender, ou para limpar o espaço em que você convive, e daí as pessoas tratam mal, ou não veem, não enxergam essas pessoas, ou é o diretor da empresa, o presidente, não sei das quantas, que vai tratar diferente. Vocês realmente acham que a gente precisa tratar diferente as pessoas? Vocês acham que uma pessoa, que o Papa, que um guru tem que receber um tratamento diferente de cada um de nós? Eu simplesmente não acho. Eu acho que essas pessoas são realmente muito importantes. Eu acho que essas pessoas são realmente muito queridas. Mas elas têm que receber o mesmo tratamento que nós daríamos a qualquer outra pessoa. Ao meu irmão, ao meu vizinho, ao lixeiro, ao carteiro, ao presidente da empresa. Ah, mas a gente tem que dar mais respeito, a gente tem que ter mais respeito pelas pessoas mais velhas. Não. Eu tenho que ter respeito igual para todas as pessoas. Todas as pessoas que eu convivo e que eu não convivo, que eu vou cruzar no meu caminho. Para todas as pessoas que simplesmente passam pelo meu caminho para me atender, para vender o pão, para atender no caixa do supermercado. Aquela pessoa que olhou para mim e deu um sorriso, ou aquela pessoa que passou por mim e ficou brava porque eu passei.
eu tenho que ser gentil e tenho que tratar com o mesmo respeito todas as pessoas. E no dia que todas as pessoas conseguirem pensar que é assim que nós devemos tratar o próximo, é que a gente vai conseguir progredir e fazer com que o nosso planeta evolua. Porque ainda a gente trata o outro diferente. E eu trato o outro diferente, não só por cargos, e agora falei, né, de idade e tudo mais, mas a gente trata o outro diferente se ele fala um idioma diferente, se ele não tem uma perna, se ele é homossexual, se ele tem a cor de pele diferente, se o cabelo dele é estranho ou se ele não tem cabelo. Então, assim, tudo para nós segue sendo uma diferença, sendo que nós deveríamos ver as nossas semelhanças. Por que a gente tem que ver o diferente? Né? Em sala de aula, eu sempre tinha um princípio de ver o que o aluno fez. E tem alguns professores que eles vão ver, bom, deixa eu ver o que ele errou, o que ele fez mal. Eu falava para quem fosse participar das minhas aulas, das minhas bancas, dos meus projetos, eu falava, veja o esforço que ele fez para chegar até aqui. Veja o lado bom, sem deixar de ver os erros. Mas não é para você chegar lá e falar, viu, essa parte está um lixo. Você vai falar, esta parte você precisa melhorar. Agora, essa daqui ficou muito boa. Qual é a diferença? Você está falando que está errado. Você está apontando o erro. Mas você está mostrando que ele fez alguma coisa boa. Você está mostrando o esforço que ele fez. Então, a gente precisa tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. É esse o princípio. Está no Evangelho. É esse o princípio. É tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Você quer ser tratado mal? Não. Quando perguntar para qualquer outra pessoa, você quer ser tratado mal? Ninguém vai responder que quer. Então, trate o próximo como você gostaria que tratasse você. E aí você vai falar, mas fulano me trata mal. Mas trate ele do jeito que você gostaria de ser tratado. Talvez, simplesmente talvez, ele aprenda alguma coisa com isso. E nós, nos calando ou aceitando ser tratados daquela forma, também estamos aprendendo. A gente aprende a calar, a gente aprende a dar o exemplo para o outro, que é o que nós deveríamos fazer. Porque a lei mosaica fala para a gente tratar igual, o olho por olho, dente por dente. A gente já passou disso. Não é assim que a gente precisa ser. A pessoa te xingou a vida inteira, você tem que chegar lá e xingar ele também? Não. Isso diz respeito a ele e não a você. Então, a gentileza, a empatia, e a gente vê isso na série, de como você trata os enfermeiros, como você trata os médicos, como você trata as pessoas que estão ali, que têm que conviver com você no dia a dia, no mesmo quarto, com tantas diferenças. Isso diz muito a nosso respeito, de como nós somos. Então, é um dos princípios dessa série, que eu achei mais interessante, das coisas que a gente aprende nessa série, e que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida,
Falei demais, não dei tempo nem para o Damião falar nada. Mas pode falar, Damião. Não, mas eu compartilho com tudo isso que você comentou. E é aquela história, né? Aquilo que a gente falou no comecinho, né? Precisamos um dos outros. Precisamos um dos outros. Quem é empregado precisa do patrão, e esse precisa também do empregado. É por isso que devemos estar com todas as pessoas e todo mundo, né? Conhecidas ou desconhecidas, desejando a todas elas, inclusive as que já foram para o mundo espiritual, sabe? Sabe, dependemos uns dos outros e podemos viver muito melhor se a gente puder colocar em prática aquilo que a gente fala muito no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a todo instante. Você que mora em prédio, vai dentro do elevador, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está por ali. Você que mora numa casa, bom dia, boa tarde, boa noite para os vizinhos. Gente, é gentileza. É assim que a gente quer ser tratado. Compartilho demais isso com você, Tati. E é assim que a gente tem que tratar os outros. É simples assim. É que a gente cria, para variar, muitos desafios para a gente, mas tudo pede salvação. Vale a pena a gente conferir, para poder conferir essa série, hein, Tati? Vale muito a pena. E toda sexta-feira a gente está aqui para falar de alguma série, de algum filme, de alguma animação, né? Coloca aqui a sua sugestão, coloca aqui a sua opinião do que você achou dessa série, se você já assistiu, se você realmente viu tudo isso, se você viu mais algum aspecto que a gente não falou aqui, né? Então, vamos compartilhar coisas boas que a gente tem para compartilhar. E para isso a gente está aqui toda sexta-feira, e sexta-feira que vem tem mais. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Sexta-feira a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.